Oi, meninos do terceiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, aproveitando os momentos da quarentena para estudar e para fazer várias outras coisas em casa, tá? Vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou corrigir as questões que eu passei para vocês na última aula, que começou na página 19 e foi até a página 21. Na página 19, estou falando sobre os conectivos, então tem vários exemplos aqui na página, que foi o conteúdo da aula passada, e eu mandei um arquivo para vocês sobre os conectivos, tá? E a atividade, o que era? Tinha um texto onde vocês tinham que identificar algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa era para você identificar a tese, né? O que é a tese? Vamos relembrar. A tese é a opinião, é o ponto de vista do autor do texto. Então, no caso desse texto aqui, a tese era: o mundo mudou, mas as necessidades das crianças continuam as mesmas. Então, essa era a tese, essa era a opinião da pessoa, que o mundo sim tá mudando, tá evoluindo, mas as necessidades das crianças não mudam, elas continuam as mesmas. Essa era a opinião dele, que estava lá na introdução, tá? O argumento 1. Em cima dessa tese, em cima dessa opinião, aqui não está falando que as necessidades das crianças continuam as mesmas? Então vamos lá, quais são essas necessidades? Argumento 1. Os brinquedos e as brincadeiras mudaram, mas as crianças continuam brincando. Então esse é o primeiro argumento, que de acordo com a mudança do mundo, as coisas foram mudando, os brinquedos, as brincadeiras, mas a necessidade de brincar continua a mesma. Tá? As crianças continuam brincando. Esse é o argumento 1. Argumento 2. As formas de construir uma família mudaram, mas as crianças continuam precisando do apoio da família. Então, hoje, com o mundo moderno, nós temos famílias de diversas maneiras, mas o mais importante, a criança precisa desse apoio familiar, independente de como que essa família é formada, tá? Então, argumento 1 e argumento 2. Qual que é o argumento 3 do texto? O ensino se renovou, mas as crianças continuam precisando do ensino. Então, nós temos a mudança do mundo, a educação também está mudando, mas a necessidade da criança de ter esse ensino ainda é básico, tá? E a conclusão? Qual que é a conclusão que se chega a esse texto? Apesar de muitas mudanças ocorridas na sociedade, as necessidades das crianças são as mesmas: brincar, estudar e ter uma família. Então, vamos lá. Essa conclusão tem a ver com a tese e tem a ver com todo o desenvolvimento. Então, aqui é aquela teia de aranha que eu falo para vocês. O que está lá em cima na introdução do texto é o que vai ser desenvolvido durante o texto e vai fechar ali na conclusão, voltando lá na introdução, tá? Então, espero que vocês tenham identificado aqui. Quem não identificou, que teve a correção agora, beleza? A questão 11, gente, era justamente sobre os conectivos. Então, era para ler o texto e em cima desse texto, estava pedindo para você me falar qual que é a relação de sentido desse conectivo e qual que eu poderia colocar no lugar dele, tá? Então, por exemplo, entretanto. Entretanto tem sentido de quê? De oposição. E qual que eu posso colocar no lugar? Porém, contudo. Letra B. Devido às. Devido às, o quê? Já tá dizendo. O sentido ali é de causa. Quais são as causas? Devido a essas causas, e qual que eu posso colocar no lugar? Por causa de, em razão de. Então, eu tenho aí o conectivo, o seu sentido e a sua substituição, tá? Letra C, mas. Mas, oposição, novamente. Então, eu tenho entretanto, porém, contudo, todavia. E, adição, né, gente? E aí eu tenho também, eu tenho além disso. Então eu tô mostrando para vocês que eu tenho um conectivo, eu posso ter outros para utilizar. Lembra que na aula passada eu falei que a gente tem que ter um vocabulário, né? A gente tem que ampliar o nosso vocabulário. O corretor da banca, ele quer saber se a gente tem esse vocabulário, né? Aí, então a gente tem que saber esses conectivos. Pois, o pois tem sentido de quê? De causa também. E eu posso colocar no lugar porque, já que, uma vez que, né? E letra F e última, apesar de. O apesar de, ele tem sentido de oposição, ele tem sentido de concessão. E qual que eu posso trocar? Embora, ainda que, né? Então, questão 11 corrigida. Beleza, pessoal?
Questão 12. Indique a função dos conectivos que iniciam os 3 últimos parágrafos da dissertação. Também, finalmente e sendo assim. Para responder essa questão, pessoal, tem que lembrar do que eu falei na última aula que eu passei para vocês na semana passada. Para que servem os conectivos? Não é para ligar as partes do texto? Então, qual que é a função aqui desses conectivos? Então, a função aqui é de mostrar essa progressão do texto. O que eu coloquei no primeiro parágrafo, eu inicio o segundo com o conectivo que me mostra que está ligando ao que está lá, e aí o segundo, consequentemente, também, e o terceiro também. Então, a função aqui é uma progressão de ideias. Olha só, também, finalmente e sendo assim. Então, também é uma coisa que eu estou dizendo que além do que eu coloquei no primeiro, finalmente eu estou finalizando e sendo assim eu estou concluindo, tá? Questão 13, pessoal, tá assim. Empregue pelo menos um conectivo e identifique a relação que ele apresenta. Então, era para você ir lá no texto e empregar um aqui. Essa questão é pessoal. Você só tinha que lembrar de entender esse sentido das palavras, tá? Então, essa aqui, como é pessoal, eu não vou corrigir, beleza? Vamos lá, pessoal. Exercício corrigido. Qual que é a proposta para esta semana? Então, vamos lá, com bastante atenção, com bastante carinho, com bastante cuidado, tá? Eu lancei no estuda.com uma proposta de texto dissertativo argumentativo. Então, você vai abrir o Estuda, você vai ver que a proposta está lá, você vai ler a proposta, os textos motivadores e vai fazer esse texto com bastante cuidado, tá? Lembrando, do texto dissertativo, eu tenho que ter pelo menos 4 parágrafos. Introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Na introdução eu tenho que ter a minha tese, eu tenho que contextualizar o assunto e colocar a minha tese. Desenvolvimento e desenvolvimento, eu vou ampliar a minha tese. Eu vou comprovar a partir de exemplos, de estatísticas, né, de citações, eu vou ampliar esse meu pensamento aqui. E no último, eu vou concluir o meu pensamento solucionando este problema, tá? Então, vocês vão fazer essa proposta de redação para mim, envia lá no Estuda que eu corrijo e dou o feedback para vocês, tá? E é claro, não vamos esquecer dos conectivos, né? Prestem atenção na hora de escrever, utilizem o conectivo correto no lugar correto, beleza? Qualquer dúvida, eu tô aqui, pode me chamar no WhatsApp. Beijinho, até a próxima.